Bem-vindos à narração ultra-imersiva de Hunter x Hunter. Capítulo 407 Negociação. Opa, pessoal, muito obrigado por estarem aqui assistindo mais um vídeo. Deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam no canal, a gente tá quase chegando a 1000 e chegar a 1000 vai ser um marco na minha vida, um marco nesse canal. Eu peço encarecidamente que vocês que não seguem ainda sigam esse canal, por favor. Sem mais delongas agora, bora pro vídeo. O funeral de Hockenberg, o luto do povo é imensurável. Dia 12, quinta-feira, 1 da tarde. Ei, a Brooklyn tá desaparecida? Sim, a última vez que ela manteve contato foi antes do enterro. Isso foi cerca de 30 minutos atrás. Talvez ela tenha sido resignada repentinamente ou está monitorando alguém suspeito. Nós concordamos em relatar qualquer acontecimento em comum e não só no horário programado. Se algo ocorreu, não tem por que ela não ter nos contatado. Certo, devemos esperar o pior então. Brooklyn foi raptada. Mas por quem? Por qual motivo? Ela é uma soldada e nós estamos em uma missão. Como ela pode ter sido levada tão facilmente sem que ninguém percebesse? Uma equipe de várias pessoas, quanto mais gente trabalha em conjunto, mais fácil é o sequestro. Se usar algum método, digamos, alguma droga para imobilizá-la e a rodearam de homens altos, isso não chamaria nenhuma atenção em uma multidão tão grande. Se foi alguém conhecido como um colega, ele pode até mesmo ter feito isso sozinho. A pessoa pode ter atraído ela fingindo algum mal-estar para o hospital, onde seus cúmplices estariam aguardando. Se estiverem usando habilidades de NEM, podem ter sido capazes de controlá-la como uma hipnose. E se a Rayleigh raptou Brooklyn por meio de habilidades de NEM para que pudesse usá-la como uma tentativa de assassinato contra Tensei? Há vários métodos possíveis. Quanto ao pior caso de se imaginar, é assim como o Mobile sugeriu. Tal como Brooklyn previu, se um de nós fosse capturado, deveríamos mesmo continuar com a ideia sem contato para negociações e sem tentativas de resgate? Ei, por que vocês estão parados aí? Mantenha a guarda em uma distância adequada, o alerta especial de segurança ainda está em vigência. Até que a segurança do perímetro esteja garantida, cada um de nós terá que refletir e decidir por conta própria o que fazer. Bem-vinda, esse é o esconderijo dos Rayleigh. Você deve ser a Morena Prudo, então. O que você quer de mim? Eu espero que você se torne nossa aliada. Não é obrigatório, mas há um motivo. Uma boa analogia para sua posição atual será de um de doador de órgão compatível. Planejamos fazer o máximo possível para convencê-la a se juntar a nós. Depende das condições. Nenhuma contenção, 6 opositores à minha volta e minha arma foi confiscada. Não consigo me lembrar de nada. Este não é um sequestro comum. Parece que eles usaram algum tipo de poder que eu não compreendo. Habilidade de NEM? Não posso dar uma resposta imediata. É inteligente evitar responder sim ou não, mas por favor, compreenda que quanto mais eu explicar, menos será provável que nosso lado seja capaz de mudar o que está por vir. Espera, isso é uma ameaça? Depende de como você interpreta. Não posso dar detalhes agora, mas quanto mais isso demorar, mais perigoso será para ambos os lados. Que conveniente para você. Você não está errada, mas não deveria esperar qualquer decência vinda de bandidos como nós, né? Então eu pensei no modo mais rápido possível, um que também te confere um pouco de atuação. Esta é minha primeira e última concessão. Faremos a decisão com este joguinho de negociação. Se você sair do jogo, perderá qualquer liberdade, exceto a habilidade de dizer sim ou não. Por agora prestarei atenção nas regras do jogo, então. É um jogo em que um pai faz um pedido ao filho, e a partida continua até que o filho tenha uma resposta. Eu, o pai, tenho 7 cartas, que estão viradas para cima. Você, o filho, tem 5 cartas, que estão viradas para baixo. O filho escolhe uma das cartas do pai primeiro e o pai responde, então a carta é direcionada para o cemitério. Em seguida, o pai seleciona uma das cartas do filho e a vira para cima, então a carta é direcionada para o cemitério.
Esse processo é repetido e, no fim, a última carta restante do filho é a resposta para o pedido. Então o filho tem 4 cartas de sim e uma carta de não? Por favor, vire elas começando pela esquerda. Sim, não... O quê? Essa carta é a carta R. Você pode usá-la para selecionar uma carta do cemitério do filho e tê-la de volta para sua mão. Ou seja, se a carta R permanecer na sua mão até o fim, você pode trocá-la pela carta com a resposta que você quer. O Coringa pode se transformar tanto em sim quanto em não. Se ele for sua última carta, você pode usá-lo para expressar suas intenções também. Ah, eu acho que isso é só um teatrinho, viu? Por que você acha isso? Você disse mais cedo que se eu me recusar a jogar, só serei capaz de dizer sim ou não, e todas as outras liberdades seriam tiradas de mim. Isso significa que você está começando com um pré-requisito de não deixarei você ir embora até que diga sim, certo? Então qual é o sentido de jogar esse jogo? Vire a próxima carta. X? A carta X não é nem sim e nem não. Isso significa que você não tem que dar uma resposta. Então, se essa for a última carta que eu tiver, significa que eu vou poder anular o jogo inteiro? Exatamente. Se você tiver a carta X, você poderá ir embora sem precisar responder sim ou não. E nós não iremos forçar você a fazer quaisquer negociações novamente após isso, mesmo se nós tivermos a oportunidade para tal. Isso é algo que eu te prometo. Por outro lado, se uma outra carta levar a uma decisão de sim ou não, então esteja totalmente decidido e assuma a responsabilidade pela resposta que for dar. Está tudo bem para você? Você não chegou nem à metade da explicação? Nesse caso, eu não posso dar uma resposta definitiva ainda. Pelo que eu ouvi da explicação até agora, é óbvio que o jogo não funciona totalmente ao meu favor. À primeira vista, somente uma das 5 cartas é um sim, que força você a seguir o que o lado do pai pedir. Como há mais formas de você conseguir dizer não e sair desse jogo, isso é algo que tem que te fazer pensar. O lado do filho tem a vantagem, essa é a primeira armadilha. Eu deveria considerar a carta sim primeiro? Se no fim eu só tiver essa carta, então isso significa que eu vou ter que acabar virando aliada dela? Isso é basicamente a mesma coisa que ser forçado a obedecer todas as regras ditas. O que seria minha derrota completa? Então, e se eu só tiver o não? Se o não tiver uma quantidade equivalente de poder a uma carta sim? A carta não parece vantajosa inicialmente, mas uma vez que o jogo começar, eu poderia acabar tendo problemas ao confrontar a verdadeira natureza dessa carta, dependendo da explicação das cartas do lado do pai. A carta sim e a carta não. A explicação irá revelar tudo o que poderá acontecer de ruim caso eu não ponha o não. Isso vai continuar até eu começar a pensar. É melhor eu simplesmente dizer sim? Baseado nisso, a carta não e o Coringa se tornam inúteis. Então a carta R e a carta X são minhas únicas opções válidas. Uma chance de 2 em 5, até 40% não é tão ruim assim, né? Essa é a segunda armadilha. Quantas dessas cartas estão a meu favor? Sinceramente falando, eu acho que isso não importa. Da forma que esse jogo foi organizado, quando você está do lado do pai e seleciona minhas cartas, você pode trapacear o quanto quiser. E aqui temos a terceira armadilha. Essa é a pior de todas. Bem, então, eu irei explicar as cartas do lado do pai. Essa é a carta Objetivo. Se você selecionar essa carta, eu vou explicar meu objetivo para você. Objetivo pelo qual eu trouxe você aqui para te recrutar como nossa aliada. Eu irei ser o mais concisa possível, mas se você tiver quaisquer dúvidas sobre esse objetivo, eu ficarei mais do que feliz em explicar os detalhes. Então peço que você escute com muita atenção. Então vamos para a próxima carta, Poder. Se você selecionar essa carta, eu irei explicar minha habilidade para você. Pode ser algo que esteja além da sua compreensão, mas ainda assim eu irei explicar minha habilidade honestamente, sem quaisquer mentira. Como se trata da minha habilidade, eu irei explicá-la quantas vezes forem necessárias até você ficar satisfeita. No entanto, eu reitero que quanto mais tempo isso demorar, mais perigoso irá ficar para ambos os lados. Então, se eu começar a falar mais rápido, peço que me perdoe. Essa é a carta Questão A. É usada para qualquer pergunta que você tiver. Não importa quantas e quais perguntas forem, responderei o quanto você precisar. No entanto, eu não responderei qualquer pergunta sobre meu objetivo ou habilidade. Se você quiser saber sobre elas, você terá que selecionar essas outras 2 cartas. E eu só posso dar 3 respostas para as suas perguntas. Essas 3 respostas são
sim, não e sim e não. Se você quiser saber mais sobre uma pergunta feita usando a carta questão A, então você terá que selecionar a carta questão B no seu próximo turno. Desde que se encaixe no âmbito da pergunta, eu irei explicar tudinho, até que suas dúvidas estejam sanadas. No entanto, com a carta questão B, somente a última pergunta feita com a carta questão A poderá ser respondida. Então, tome muito cuidado em como você vai fazer o último uso da questão A. Entendi. Eu não preciso das cartas de sim ou de não. Eu posso dizer aproximadamente qual seria a resposta dela, baseado na linguagem corporal, expressões e seu tom de voz. Tem uma coisa que eu gostaria de confirmar sobre a forma que nós responderemos. Eu posso experimentar fazer uma pergunta agora? Claro, vá em frente. Você não vai usar nenhuma trapaça nesse jogo? Sim ou não? Pera, então você está sugerindo que concordemos em usar um padrão de resposta para perguntas negativas? Checar isso previamente é importante, já que mal-entendidos podem ocorrer. Quando se pergunta algo como "você não fez isso", existe um grupo étnico considerado único que, quando são respondidos com a pergunta negativa "você não fez isso", eles respondem "sim, eu não fiz". Normalmente, o falante é considerado o sujeito da frase, então a resposta seria "não, eu não fiz". Mas por alguma razão, na cultura dessas pessoas, eles enxergam a pessoa que pergunta como o sujeito da frase, e eles então respondem com "sim", no sentido de "sim, sua pergunta está correta". Talvez seja um resquício de como era a sociedade arcaica de guerreiros deles, ou pode ser uma virtude intrínseca na sua cultura acolhedora. Em certas regiões onde eles vivem, dizem que eles até chamam o próximo como eu próprio. Que doideira, né, Okotani? Me desculpe, se você não dissesse, eu nem ia perceber que era algo estranho. Esse jogo parece servir tanto como um ritual para novos recrutas quanto como uma entrevista. Morena provavelmente está usando toda essa conversa para observar o candidato, avaliar sua personalidade e inteligência e se ele está apto a se tornar um aliado. Sendo assim, qual a sua resposta então? Não, eu não vou usar nenhuma trapaça e eu estou falando por mim mesma. Entendeu? Sim. Essa mulher, o que nesse mundo fez ela ficar tão irritada assim? Certo, então vamos passar para as cartas sim e não. Ela não vai trapacear. Baseado no comportamento dela e no de seus subordinados, está claro que ela é a chefona aqui. Embora esteja exalando confiança, o fato dela me tratar com um tom respeitoso e com boas maneiras mostra que seu grupo se recusa a fazer qualquer esquema de trapaças. Quando você chegar na última carta de sim ou não, eu irei explicar detalhadamente o que vai acontecer em seguida. Se você quer saber algo antecipadamente, por favor, selecione essas cartas. Por último, temos esse D. Se tratando da carta Acordo, se tiver uma carta que você queira muito trazer de volta do cemitério, você pode selecionar essa carta aqui. E se eu posso reviver a carta que você quer em troca de você atender a um pedido no meu pedido. Depois de ter escutado os detalhes do meu pequeno pedido e ainda assim achar que ele é difícil, você pode recusá-lo. Nesse caso, no entanto, eu vou aproveitar o turno para sacar uma carta, e então a carta Acordo irá para o cemitério. Peço que, por favor, mantenha isso em mente. O jogo termina quando você ficar só com a última carta. Então, a última chance de selecionar a carta D é quando você tiver duas cartas sobrando. Bom, acho que essa foi uma explicação completa sobre as cartas e suas regras. Você poderia, por favor, decidir se quer jogar esse jogo? Eu vou jogar com uma condição. Condição? Eu decido quais cartas estarão viradas para baixo do lado do filho. Está tudo bem para você? Por mim, tudo bem. Eu já permiti que isso acontecesse algumas vezes antes. Não haveria problemas para você se meus subordinados embaralhassem as cartas, né? Bem, então, vamos começar? Burkzen e Morena começam seu joguinho de negociação. Que interessante.